Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde toda a sua família. Eu convido você a fazer parte dessa família de oração, onde todos os dias estamos orando e meditando nas mensagens. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente toda a sua vida. Faça parte, se inscreva, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza, você abençoando vidas, você será abençoado em o nome do Senhor Jesus. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Preste atenção, meus irmãos. Davi, ele estava fugindo de Saul, né? Porque Saul descobriu que sobre Davi foi derramada uma unção de rei, né? E Saul não queria perder o seu reinado. E por Saul não querer perder o reinado, perseguiu a Davi, a ponto de desejar a morte de Davi. Então o que Davi teve que fazer, meus irmãos? Teve que fugir. Teve que fugir. Não tinha como Davi bater de frente com o rei. A Bíblia fala que teve ocasiões de Saul estar na mão de Davi. Mas Davi ele falou: não posso tocar no ungido do Senhor. Então, meus irmãos, você percebe que Davi era um vencedor. Quando Davi vencia, as pessoas se alegravam. Saul tinha inveja de Davi, porque diante das conquistas de Davi, o povo cantava, o povo se alegrava mais com Davi do que o próprio rei Saul. Então, inveja, perseguição. Então Davi teve que fugir, meus irmãos. E quando Davi ele foi para aquela cidade, a Bíblia fala, meus irmãos, que os servos do rei, né? Os servos do rei, ele disse assim, ó: Não é este aquele que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então, quando as pessoas olharam, né, os servos olharam para Davi, não viu Davi um vencedor, meus irmãos, né? Não viu Davi um vencedor, viu Davi talvez o medo, talvez o semblante de Davi, talvez a aparência de Davi, porque Davi estava fugindo, né? E uma pessoa que foge com a roupa do corpo, sem levar nada, provavelmente fica sujo, né? Uma pessoa talvez sem tomar banho, sabe? Aparência ou cheiro, tá bom, meus irmãos? Só para a gente poder entender aqui o porquê os servos do rei olhava para Saul e não via aquele guerreiro, aquele homem em que as pessoas cantavam, falando que Davi era um vencedor, Davi era um homem de guerra, era um homem que vencia, mas sim desprezavam por causa da sua aparência. Às vezes, meus irmãos, sabe, eu sempre falo isso. Às vezes a gente dá muito crédito pelo que as pessoas falam para nós. Às vezes ficamos tristes quando as pessoas olham para nós, né? E acaba nos julgando pela aparência, ou pela vestimenta, ou pela atitude. Eu não sei se você já passou por isso, mas é muito ruim quando você vai num lugar, numa loja, e por você não estar arrumado adequadamente, digamos assim, para aquela loja, você está do jeito que você gosta, sabe? Você está arrumado do jeito que você gosta, mas você não está com o padrão daquela loja. E às vezes você não é atendido, você é desprezado, as pessoas não dão muita atenção. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora imagine Davi. Davi, ele era um vencedor, um guerreiro, né? Aonde foi derramado sobre ele a unção e olhavam para ele: Ué, mas cadê aquele guerreiro? Cadê aquele vencedor? Sabe, meus irmãos, às vezes a gente passa por isso. Talvez nós já passamos por isso. Talvez você está passando por isso. Talvez você já venceu muito na vida
já foi um vencedor, uma vencedora. Não que você não seja, tá? Em Cristo somos mais do que vencedores, tá? Por fato de você crer em Deus, você é um vencedor, meus irmãos. Mas eu estou falando aqui diante das lutas da vida, sabe? De repente você era uma pessoa próspera, era uma pessoa que tinha saúde, sabe? Uma pessoa disposta, uma pessoa que ajudava os outros, uma pessoa que estendia a mão, independente quem fosse a pessoa, você estava ali pronto para ajudar. As pessoas tinham nos lábios dela o seu nome. Olha, fulano é legal, fulano abençoa, olha, conta com fulano, conta com Beltrano, sabe? E é tão bom, né? As pessoas olharem para nós com bons olhos, como se nós pudéssemos ajudar essas pessoas. É tão bom, né? Você ser uma pessoa solicitado, solicitada, pessoas que gostam de você, onde você chega, as pessoas, sabe, chamam você, onde tem festa, chamam você, vem pra minha casa, sabe? É muito bom, meus irmãos, ser querido, ser querida pelas pessoas. Mas Davi não, meus irmãos. Davi, por ele estar fugindo, ele mudou a aparência, ele mudou o semblante, ele mudou tudo. A vida de Davi já não estava mais a mesma coisa, ele estava fugindo, sabe? E por ele fugir, existia essas coisas, né? As pessoas meio que olhavam para ele, meio que desprezando. Talvez, é o que nem eu falo, né? Talvez hoje você está passando por isso, ou já passou. Se você já passou, glória a Deus. É muito ruim, meus irmãos. É muito ruim ser julgado, ser criticado pela nossa aparência ou pelas nossas fraquezas ou pela nossa falta, né, de alguma coisa. Às vezes a pessoa olha, isso aí não tem dinheiro, isso aí não pode nada, isso aí é um fracassado, isso aí é um derrotado. Isso daí, coitado do fulano. Olha, fulano é tão legal, fulano ajudar todo mundo. Olha, hoje essa pessoa tá, sabe? Porque infelizmente tem pessoas que só se aproximam da gente enquanto temos alguma coisa para oferecer. Quando não temos nada, meus irmãos, as pessoas se afastam. As pessoas se afastam. Enquanto Davi prestava para Saul, entre aspas, né? Davi tinha nos lábios o povo o nome de Davi. Mas quando Saul começou a perseguir Davi, sabe? Davi meio que teve que fugir, meus irmãos. As pessoas já não olhavam mais Davi com aquele olhar de guerreiro, aquele homem vitorioso, não. Não importa se você acertou 1000 vezes, mas se você errar uma vez, acabou. Você pode ser um vencedor. Você pode acertar 1 milhão de vezes. Errou um, acabou, meus irmãos. Acabou a tua vida. Acabou tudo. Você pode ser uma boa dona de casa, sabe? Uma mãe, um pai. Você pode ser um marido, uma esposa, um bom funcionário, um bom patrão. Errou. Não pode errar. Sabe, meus irmãos? Parece que as pessoas ficam olhando você errar. E engraçado, né? É igual quando, não sei se você já teve essa experiência de cair na rua, né? Às vezes não tem ninguém na rua. Você cai na rua, meus irmãos, olha, aparece uma multidão, sabe? Não tem ninguém na rua. Você cai na rua, aparece um monte de gente. Aí começa a olhar, sabe? Às vezes nem ajudar ajuda, só fica olhando. E às vezes é isso que você está passando. E era isso que Davi estava passando. Ele estava fugindo, meus irmãos. Às vezes, por você fugir de certas coisas que estão acontecendo na sua vida, meio que você se sente sozinho, né? Meio que não tem ninguém, meio que é julgado, criticado. Às vezes você quer fugir de certos problemas, aí as pessoas olham, né? Aí fala assim, olha lá, tá fugindo? Ué, mas não é Deus? Essa daí não é aquela que falava que Deus abençoava, que Deus faz milagre? E agora, olha como é que ela tá, olha como ele tá. Sei não, hein? É muito ruim, meus irmãos. É muito ruim. E às vezes, quando você está no meio de pessoas assim, pode ter certeza. Às vezes é o nome de outra pessoa que vocês estão falando. Mas no dia que acontecer com você, vai ser você também na boca dessas pessoas. Sabe, meus irmãos? Infelizmente, aonde há um erro, aonde há uma falha, existe o julgamento. E as pessoas não abraçaram Davi naquele momento. Criticaram. Olharam para ele não como um guerreiro, um homem vencedor.
Olharam para ele como um desprezo, como se falasse: ué, ele não vence? Por que ele não pode vencer isso? Ele não venceu tantas batalhas, por que ele não pode vencer essa? Deus não é com ele? Por que Deus não pode ser com ele agora? Sabe, meus irmãos? Olha, meus irmãos, todos nós já passamos, ou você está passando por isso. Ué, porque Deus não abençoa o casamento dela? Porque Deus não abençoa a vida dele? Sabe, Deus fez. Se Deus é tanto na vida dele, se Deus é tudo na vida dela, porque a vida dela tá desse jeito. As pessoas criticam, as pessoas nos julgam, meus irmãos. E se cairmos e se tropeçarmos, aí que acabou. Aí que se levanta mesmo. Aí diz, ó, meus irmãos, vamos lá, vamos continuar. No versículo 12, diz assim, ó: Davi guardou essas palavras, considerando-as. Então Davi ouviu e guardou, meus irmãos. Ele guardou essas palavras, como diz, né? Consigo mesmo. E teve muito medo de Aques, rei de Gate. Então, quando Davi ouviu essas palavras, Davi não era aquele vencedor, não era aquela pessoa. Davi guardou aquilo no coração, meus irmãos. E ele teve medo. É muito difícil, né? É muito difícil você fugir de certas coisas, certos problemas que você está enfrentando, e você tem que ficar ouvindo isso, principalmente da própria família. Às vezes a pessoa tá. Um exemplo, te dar um exemplo, tá? Às vezes tá a esposa lá fugindo de problemas na família, né? Com o marido. Aí, quanto mais foge, aí fica ouvindo. Não sei não, eu vou embora, vou largar, vou te deixar, você tá doente, você não presta para mais nada. Porque, sabe, meus irmãos? E tem pessoas ouvindo essas coisas e guardando no coração. Que você não sabe nada, que você não entende nada, sabe? Ouvindo palavras que machucam, que ferem. Porque tu acha que isso não machucou Davi, não? Que Davi era o vencedor, meus irmãos. Davi, ele lutou por Saul. Davi lutou por Israel. E de repente, quando ele mais precisou das pessoas se levantar por ele, fala: não, rei, não persegue não, porque Davi é o nosso guerreiro. Davi é um vencedor. Todo mundo calou a boca, meus irmãos. Todo mundo ficou quieto e Davi teve que fugir. Por isso que Davi teve medo. Não é que Davi não confiava em Deus, é porque se ele que lutou pelo povo de Israel, o povo de Deus, entre aspas, e o povo meio que abandonou ele, ainda mais ele em outra cidade, terra estranha. Você está compreendendo? Eu até entendo. Quando a pessoa ela luta, dá a vida pelo marido, pela esposa, luta pelos filhos, aí tem que ficar ouvindo certas gracinhas, certas palavras. Eu entendo porque vem o medo. Eu entendo porque muitas pessoas se fecham, não querem conversar, não querem abrir o coração, entram em depressão, entram em angústias. Às vezes as pessoas são: "Pô, se o fulano estava assim, por que ele fez isso? Como é que pode uma pessoa dessa que confiava em Deus tomar uma atitude dessa?" Meus irmãos, às vezes a pessoa não tinha saída. Pastor, mas não pode. Meus irmãos, é muito fácil julgar e apontar o dedo para uma pessoa que não tem saída, meus irmãos. É igual aquele cão, aquele cachorro, né, que tá acuado. Aí às vezes ele tá acuado, ele não vê outra saída a não ser morder a pessoa, né? Ele tá tentando fugir, ele não quer ser pego. Ele tá acuado, então ele reage e morde. É porque me mordeu, é porque mordeu, era o instinto dele naquele momento. Às vezes a pessoa está tão aflita, angustiada, que às vezes acaba se precipitando. Mas por que você fez isso? Mas que loucura é essa? Por que você gritou? Por que você falou? Por que você amaldiçoou? Sabe, meus irmãos, tem pessoas sendo acuadas, colocadas no canto, na parede, e a pessoa não sabe o que fazer. Tem pessoas com medo, esposas que não sabem mais o que fazer, maridos que não sabem mais o que fazer, filhos que não sabem mais o que fazer. Sabe? Nunca muda, é briga, é contenda, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma briga, a mesma contenda, nunca muda. Não vira o disco, né? Pra quem é novo não tá entendendo o que eu tô falando. Mas não muda, não muda.
é mesma coisa, todo dia a mesma coisa. É briga, contenda, acorda, é discussão, é por causa de dinheiro, é por causa de dívida, é não sei o quê, é agressões verbais, é agressões físicas e não muda o disco. Então eu entendo quando a pessoa ela fica desse jeito, sabe? Ela tem medo. Aí olha só, meus irmãos, presta atenção aqui, presta atenção. Aí diz assim no versículo 13, ó: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Presta atenção, olha o que Davi fez, meus irmãos. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Quer dizer, Davi ele começou a mexer com as mãos, meus irmãos, como se fosse doido. Olha só, Davi ele estava com medo, calma aí. Eles me reconheceram. Eles sabem quem eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor. Meu Deus, eles vão me matar, eles vão acabar com a minha vida. Então Davi não teve saída, não teve saída, teve que fingir que era doido. Teve que fingir que era maluco, meus irmãos. Já viu aquelas pessoas que ficam assim, mexendo a mão, assim, às vezes você olha, sabe? Meu Deus, o que a pessoa está fazendo? Davi começou, sabe, a ter comportamentos estranhos. Aí quando ele começou assim, presta atenção, você entender, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Olha só. Então Davi, meus irmãos, não teve outra opção a não ter que se fingir de doido. Ele se fingiu de maluco, meus irmãos. Olha só, olha o medo que faz na vida de uma pessoa. Por isso que eu falo. Mas Davi não confiava em Deus. Por que Davi fez isso, meus irmãos? É o que eu falei. A pessoa, quando ela está sem saída, meus irmãos, ela tenta, sabe, ela reage de uma forma diferente. Tem outros que se entregam, tem outros que desistem da vida, tem outros que xingam a Deus e o mundo, tem outros que agridem. Davi, ele não sabia o que fazer. Ele podia correr, ele podia implorar, falar, não, pelo amor de Deus, não me mata. Eu tô fugitivo. Não, Davi falou, sabe de uma coisa? Eu vou fingir que eu sou maluco. Eu vou fingir que eu sou doido. Às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, mas isso é, sabe, as pessoas não vão acreditar, meus irmãos, é a saída. Talvez você tomou algumas atitudes precipitadas, mas é a saída que você teve. Às vezes por causa disso as pessoas criticam você, julgam você, né? Mas naquele momento foi a saída que você teve. Aí diz assim, ó, versículo 14. Então disse aqui a seus servos: bem, vedes que este homem está louco, porque trouxe a mim, ou porque trouxestes a mim? Então, quando o rei olhou para Davi, falou: o que vocês fizeram? Por que vocês trazem esse homem doido na minha vida? Tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. Vocês me trazem um doido, um louco, varrido. Hã? Você está entendendo, meus irmãos? Aí a Bíblia fala assim no versículo 15, ó: faltam-me a mim doidos, para que me trouxesse esse aqui para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Então, Davi, ele não tinha o que fazer, fingiu de doido. Quando o rei viu, falou: vem cá, eu estou pedindo algum doido na minha vida? Eu não quero saber de doido, não. Eu não quero nenhum doido na minha vida, eu não quero nenhum doido no meu caminho. Manda embora esse doido aí. Foi quando Davi fugiu. Fugiu para a caverna, né? E vamos deixar isso aí para outra live. Então Davi, ele foge. Então Davi, que estava com medo de ser morto, ele teve que fingir, a ponto de escorrer saliva pela barba, para quem olhasse para ele, né? Ele fazendo gesto com as mãos, para quem olhasse, ih, esse daí endoidou, esse aí ficou doido. Talvez a gente às vezes não faz nada, né? Às vezes a gente não faz nenhum movimento, às vezes a gente não saliva pela boca, as pessoas já nos chamam de doido. É ou não é verdade? Hã? Já nos chamam de loucos. E às vezes porque tomamos atitudes, sabe, precipitadas. Isso aí é um doido, isso aí acha que vai vencer, isso aí acha que Deus vai abençoar, vai nada, isso aí coitada dela, coitada dele, isso aí tá sofrendo, isso aí é sofrimento. Essa pessoa aí, coitada, vai morrer assim.
Sabe, meus irmãos, às vezes nós somos chamados de doido, às vezes sem ter doidice na nossa vida. Não sei se você está entendendo, sem ofender ninguém, meus irmãos, tá? Sem ofender ninguém. Às vezes não temos nenhum comportamento de doido, de maluco, mas as pessoas nos julgam porque talvez insistimos em um milagre, insistimos numa vitória, insistimos numa bênção. E às vezes somos tratados assim. Não, não quero esse fulano perto de mim, não. Quero esse fulano na minha casa, não. Isso daí, só quer saber de Deus. Isso aí é doido, isso aí é maluco. E às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para um lado, quando a gente olha para o outro, nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. Como Davi, né? Davi ele fugiu para a caverna, sozinho. Às vezes nos encontramos assim, meio que sozinhos, meio que abandonados, meio que sem ninguém, meio que as pessoas criticando, apontando o dedo, nos julgando, meio que às vezes nem abrimos a boca, as pessoas já estão criticando, sabe? Às vezes não falamos nada. Às vezes só a nossa aparência, as pessoas olham, isso aí não tem dinheiro, isso aí não é nada, isso aí não é ninguém, isso daí não é importante. Quem é ele? Quem é ela? Isso aí não é nada. Isso aí é um coitado, isso aí é uma coitada. Às vezes somos desprezados, humilhados, deixados de lado, sabe? Mas, diante disso tudo, meus irmãos, Deus está vendo. Deus está vendo. Não importa o julgamento, não importa o abandono, não importa o desprezo de ninguém. Deus, ele vê tudo, meus irmãos. E Deus, ele prepara tudo. A palavra do Senhor diz que ele chama a existência o que não existe. E talvez nessa luta que você está aí, sabe, no teu marido, tua esposa, teus filhos, a tua família, de repente ninguém está te apoiando, ou ninguém está acreditando que você vai vencer, ou ninguém acredita que você possa ser feliz, sabe? E talvez porque você perseguir isso, ou desejar isso na tua vida, as pessoas meio que acham que você é doido, maluco, sabe? Mas, meus irmãos, não leva para o coração. Pastor, mas é meu marido, mas é minha esposa, mas são meus filhos, mas são meus irmãos, são meus pais. Pastor, como é que pode um pai falar isso para um filho? Pastor, como é que pode, pastor, um filho falar isso para mim, que sou a mãe, que sou o pai, carreguei 9 meses, fiz tudo por ele? Meus irmãos, é assim. Infelizmente, lidamos com muitas coisas. Lidamos com desprezo, com abandono, lidamos com muitas situações complicadas. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, todos nós iremos vencer. E eu tenho certeza, todos. Eu estou olhando aqui, estou vendo. Eu sei que tem pessoas nesse momento chorando, desesperados, angustiados, não sabem o que fazer, não sabem qual a direção tomar. Talvez está agindo como Davi, sabe? Meio que fugindo de tudo, fugindo do marido, fugindo da esposa, fugindo das dívidas, fugindo das lutas, das doenças, mas parece que quanto mais foge, pior fica. Não tem aquele ditado que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É tipo isso. Parece que quanto mais a pessoa vai mais para longe, né, mais distante dos problemas, porque quanto mais longe você está dos problemas, né, então menos problemas você tem. É a lógica, não é a lógica? Mas parece que quanto mais você vai para longe, quanto mais você tenta fugir, parece que o negócio piora. Parece que fica mais difícil. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as lutas, os problemas que se levantam na nossa vida não foram feitos para que nós possamos fugir dele. Se levanta o mal, se levanta um gigante na sua vida, é porque Deus nos capacita para que ele caia por terra. Eu tenho certeza que juntos nós vamos orar, meus irmãos. E se levantou um gigante, uma luta, uma adversidade que faz ou que tem feito você fugir, ou talvez você está pensando em fugir, sabe, desistir da própria vida. Talvez você está assim, pastor, quero ir embora, quero sumir, quero desaparecer, sabe, os negócios ficam perturbando a tua cabeça, uma angústia aí no teu coração, querendo que você venha fugir, desaparecer. Mas não é a saída, meus irmãos. A saída é vencer em nome do Senhor Jesus. E esse mal cairá por terra. Amém?
Vamos orar? Vamos orar aqui, vamos falar com Deus, pois eu tenho certeza da vitória em o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, toca, Senhor, na vida dessa pessoa, que talvez, Pai, está fugindo de tudo e de todos. Talvez está doente, talvez não quer reconhecer, Pai, que a vida dela, a vida dele tá em ruínas. Tem pessoas, Pai, que fogem dela mesmo ou dele mesmo. Não quer encarar, Pai, que talvez está sendo traído, está sendo traída. Talvez não quer reconhecer, Pai, que talvez os filhos estão envolvidos em coisa errada, que está acontecendo coisas ruins na vida dela, na vida dele. E às vezes essa pessoa está fugindo, Pai. Não quer encarar a realidade, não quer encarar, meu Deus, a vida como realmente ela é. Talvez o mal tenha se levantado, contenda, briga, discórdia. Talvez essa pessoa, Pai, foi diagnosticada com câncer. E de repente essa pessoa finge que não está acontecendo nada. Não, eu não sei de nada, eu não tenho nada. E fugindo, Pai. De repente, Pai, essa pessoa descobriu traição, descobriu, Pai, alguma coisa errada nos filhos, no marido. De repente a sua casa, Pai, está desabando. Não é fisicamente, mas talvez, Pai, a estrutura, o casamento, a família, talvez já não é mais a mesma coisa. Não há mais amor, não há mais paz, não há mais alegria, não há mais união. E essa casa que estava de pé começa a desmoronar. Senhor, entra com providência, Pai, na vida dessa esposa que clama pelo marido, na vida dessa mãe que clama pelo filho, desse homem, Pai, que clama pela esposa. Toca, Senhor, toca com tuas mãos poderosas. Levanta o caído, prostrado, desanimado. Essa pessoa, Pai, que de repente está fugindo de tudo e de todos. Mas parece, Pai, que quanto mais essa pessoa foge, mais os problemas têm se levantado. Dá vitória, Pai. Que ela, que ele possa vencer essas lutas, essas batalhas. Vai embora inveja. Cai por terra olho grande, seta, laço, doença, armadilha. Tudo que foi preparado contra essa pessoa. Meu Deus, se tiver alguma coisa, Pai, uma inveja, olho grande na vida dela, na vida dele, para que aconteça separação. Essa pessoa, meu Deus, que não consegue prosperar, não consegue vender, meu Deus, está desempregado, meu Pai, a porta não se abre, aquela causa, aquele processo da vitória, Pai. Abre as portas, Senhor, toca com as tuas mãos poderosas, Senhor. Vai abrindo as portas, Senhor, nesse momento. Toca, meu Deus, agora, Pai, no parente, no ente querido que está no hospital, de repente entubado, acamado, recebendo, meu Deus, talvez até agora o medicamento, nesse momento, passando por cirurgia. Senhor, toca com as tuas mãos, Senhor, dá o livramento, livra, Senhor, livra de todo mal. Senhor, vai tocando, Pai. Meu Deus, esse familiar que está em coma, meu Deus, que o Senhor possa trazer, Pai, a vida, que venha acordar, que venha despertar, ter alta, ir para casa curado, abençoado. Toca nessa casa, toca nessa família. Restaura, Senhor. Restaura essa casa, restaura essa família que precisa sorrir, que precisa ser feliz, Pai. Já tem muitas lutas, já tem muitas batalhas. E essa família não pode perder, Pai, a união, a fé no Senhor. Então, Senhor, fortaleça a cada um. Fortaleça, Pai, essa vida. Abre as portas, Senhor. Abençoa as mãos dessa pessoa e que ela e que ele receba do Senhor nesse momento o milagre. Porque o milagre, Pai, somente é enviado dos céus. E que o Senhor possa enviar dos céus essa vitória, esse milagre. Seja curado, minha irmã. Seja curada, minha irmã. Seja livre dessa depressão, dessa angústia, dessa mágoa, dessa tristeza. Toca, Senhor, na vida dela, restaura a família, restaura o ente querido, liberta dos vícios, toca, Pai, aonde ele estiver, no presídio, na rua, com más companhias, liberta essa casa, liberta essa família, toca, Senhor, com as tuas mãos poderosas, e que aconteça um milagre poderoso, Pai, maravilhoso, nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Abre a sua mão, minha irmã, abre a sua mão, e diga assim comigo: Senhor, eu recebo o meu milagre. Eu recebo o milagre da minha vida e da minha família.
Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que eu e a minha família estamos sendo tocados e abençoados pelo teu poder. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos. Pois temos a certeza, Pai, que o Senhor está derramando bênçãos, vitórias e milagres na nossa vida. Feche a sua mão e diga: eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da bênção do Senhor, pois eu tenho a certeza que eu estou aqui não é em vão. O Senhor me visitou não é à toa, porque eu tenho a certeza, Pai, que coisas grandes e maravilhosas o Senhor fará na minha vida. Abre a sua boca, minha irmã. Abre a sua boca, meu irmão, e diga: meu Deus, eu creio que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.